Dois. Uma Oscar. Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um... É sexto ou sétimo? Eu acho que é o sétimo. É sétimo episódio do nosso Profiscast. Hoje, mais uma vez, sem a presença da Prof. Elisângela, que não pôde estar conosco. Inclusive, estou aqui prestigiando aqui meu colega Rafael. Vim fazer uma visita aqui na casa dele e aproveitar a gente gravar junto o nosso Profiscast. Temos mais uma convidada especialíssima aí, Prof. Lisiane, de Cachoeirinha, cidade aí que eu conheço, muito boa, da Grande Porto Alegre, para nos explicar um pouco, né? Para a gente poder chorar um pouco junto aí e ver como é que está a situação do funcionalismo público, de maneira geral, que a gente sabe como é que está a nível Brasil, né? Dos professores também, né? Puxando a brasa um pouco para o nosso assado e dando um panorama. Eu conversava antes ali com a Prof. Lisiane, já explicando todos as mazelas aí, as dificuldades que a gente tem passado aqui no município de Bento, né? Principalmente já desde muitos anos, mas muito aceleradamente de dezembro para cá. Sim, é isso aí. Então, Lisi, quer te apresentar, falar da tua situação atual lá do município e te apresentar também qual é a tua função? Então, eu sou a Lisiane, sou professora de História, trabalho aqui na rede de Cachoeirinha, né, como professora, mas eu também sou professora do Estado, né, então eu vivo essas duas realidades como servidora e como professora, né, e atualmente também componho a direção do SINCA, né, do Sindicato dos Municipários de Cachoeirinha. Né? E aí até ouvindo assim que a gente estava conversando antes ali sobre a situação, né, dos ataques assim aos servidores públicos em geral, né? A gente percebe de uns anos para cá também, isso também não é de agora, né? Toda uma construção, eu acho, que vem sendo feita, né, com esse discurso neoliberal, né, essa política neoliberal de ataque ao serviço público, né? E aí, e esse ataque ele vem tanto na questão do discurso, mas também na questão da precarização, né? Porque daí aí oferece um serviço ruim, aí é o servidor que é culpado, e aí tu privatiza ou entrega para a iniciativa privada de alguma forma, né? Mas eu ouvindo vocês ali sobre toda a situação do município, eu comecei a me sentir um pouco sortuda assim em Cachoeirinha, né? Porque, pois então, nada tão ruim que não possa piorar um pouco mais. Pois então, porque eu acho que assim tem uma questão aqui que eu acho que assim a gente tem um Travou. Tá correndo. bom ser... Caiu a internet? Deu umas travadas boas ali, mas agora engrenou. Tá, então, e o SINCA tem esse histórico de luta, assim, ele é muito representativo, inclusive em números, assim, a gente tem bastante associados, a gente tem um número muito grande de associados entre os aposentados, né? Então, a gente tem, assim, uma boa... E a gente fez uma paralisação agora no dia 26 de maio, um dia com chuva, com vento frio, a gente conseguiu botar eu acho que deu mais de 400 pessoas na rua, né? Eu acompanhei pelo Instagram. Então foi muito bonita essa manifestação, assim. E a gente, embora a gente não tenha, dentro da nossa campanha salarial, que se iniciou lá em abril, a gente não tenha tido tantos avanços, assim, tantas vitórias, né? Mas eu acho que a gente teve alguns avanços significativos aí, mas também que significam que a luta continua, né? Que eu acho que é isso que é o importante também, né? A gente teve algumas propostas que foram muito positivas sobre o aumento, a reposição salarial de perdas anteriores. A gente tem uma defasagem, né, de 26% dos governos anteriores, mas aí teve uma proposta significativa e acho que
isso também é fruto da nossa própria história, né? Porque a gente também não pode, acho que isso é muito, muito importante, que a gente também não pode encarar essa vitória como uma benesse dessa administração, deste prefeito, né? É um fruto de uma construção dos servidores do município, né? E Cachoeirinha, apesar de ser um município da região metropolitana, ele tem uma boa arrecadação, né? Ele tem é uma cidade que tem um setor industrial relativamente forte, um comércio forte, então também não é um município pobre, né? E então assim, mas toda essa história que vocês estão falando das derrotas, né, ou das perdas, eu vivo no estado, como professora do estado, assim, e assim, uma situação muito, muito difícil, assim, como educadora, assim, e acho que a gente chegou num ponto, assim, que não é só não é só uma questão salarial hoje, assim, é uma questão de desvalorização das condições de trabalho, e até assim aumentou muito o número de assédios morais no estado, assim, então, né, eu vivo essa coisa assim das duas redes, assim, mas como professora, eu acho que a gente também não está numa situação tão diferente assim, né? Que os ataques à educação são bem grandes, assim. Prof, me desculpa eu te... Assim, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de saber, se tu me permite. Claro. A primeira delas é o seguinte... sim, eu também não acompanhei tanto quanto o Rafa, mas também sei que Cachoeirinha, mesmo em Porto Alegre, tá? Aqui em Caxias do Sul, que inclusive nós conversamos com uma colega aí uns dias atrás, tá? Caxias conseguiu um aumento de 7, poucos por cento, 2% acima da inflação. Né? Uhum. Claro que todo mundo considera isso pouco, tá? Mas houve um aumento real, coisa que no nosso caso aqui em Bento também há muitíssimos anos não tem, entendeu? Só que o prefeito, na maior cara de pau do mundo, ele vem nas suas redes sociais, porque ele tem a rede social dele, que tem um engajamento bem grande, tem as redes sociais da prefeitura para divulgar, quando ele está arrancando chiclete das calçadas, isso vai para a rede social, tá? Quando ele está pintando o cordão de calçada, quando ele está limpando poste no centro da cidade, tá? Isso tudo vai para as redes sociais mostrando, e, claro, um monte de gente de outros lugares do Brasil, mais uns robozinhos ali e tal, dizendo esse é o nosso futuro governador, porque ele está, como eu te comentei, está numa pré-candidatura ali a deputado, tá? Então, a gente tem todo esse cenário, e o nosso piso aqui, a título de curiosidade para ti, e é o assunto que eu quero entrar, ele funciona assim, ó. Eu, por exemplo, sou prof, tá? Nível 2, tá? Eu tenho graduação e não tenho posse. Já comecei umas 2 ou 3 e abandonei no caminho. Então, o meu piso agora é 2.400, tá? Esse é o piso para um professor área 1, que é, no caso, anos iniciais, né? Que é o que eu atuo, com graduação. Se tu tem uma pós-graduação, aumenta ali uns 300, 400 reais, tá? Vai para a faixa ali dos 2.800. A prefeitura abriu no último concurso, esse que teve o ano passado, possibilidade de magistério, tá? Não sei se alguém vai assumir, tá? Eu duvido, porque qualquer supermercado que a pessoa vá trabalhar vai ganhar mais do que isso. Mas uma moça, um rapaz, que passou no concurso, que tem o magistério ali, o ensino normal, o ensino médio, ele vai assumir uma turma difícil, de anos iniciais, ali 20 horas, ganhando R$ 1.400. Não tem como. Não, tem gente que acha que, assim, ó, a prefeitura acha que tem gente se matando para vir trabalhar em Bento para ganhar esse salário. Só que nas escolas não é o que a gente está vendo, tá? As escolas que a gente trabalha, o Rafa é meu colega em uma das duas, tem uma falta de professores absurda, porque ninguém quer, entendeu? E aí, passaria a noite falando aqui, vem os vereadores, vem o presidente da Câmara, que é um outro
assim, fora da casinha, uma criatura sem noção, para dizer o mínimo, tá? Dizer assim, pessoal, está faltando auxiliar de educação nas escolas, mas faz assim, ó, é só pegar o currículo e levar na terceirizada que a gente contrata. Então a solução deles é bem essa que tu falava. Tá? Eu queria que tu dissesse assim, ó, no Estado, detalhe importante, tá? O que ocorre no Estado inspira prefeitos como nós. Tá? Porque o prefeito da nossa cidade de Bento, ele é alinhado ideologicamente com o governo do Estado. Inclusive, o governador agora trocou de partido, né? Mas antes eles eram colegas de legenda, tá? E a gente percebe assim, o que ocorre no Estado, ele serve de inspiração para os prefeitos ali, que já têm uma simpatia natural por essas políticas, ganharem aquele gás, entendeu? Aquele entusiasmo um pouco maior. Minha opinião particular, essa questão de tentar acabar com o serviço público, ela transcende a questão político-partidária, tá? Isso é uma coisa que a gente frisa, né? Eu tenho uma opinião política, né, mais de centro ali. A prof. Elisângela é PT assumida, que já assumiu mais de uma vez aqui no vídeo. O prof. Rafa também tem outra opinião política. Isso é nacional. O que eu concordo contigo é que prefeituras e governos estaduais que têm um posicionamento já de Estado mínimo, já de defender ali que o Estado tem que ser privado, praticamente, aceleram mais esse processo. Mas assim, ó, me diz ali, em Cachoeirinha, quanto ganha um professor que entra? Se tu sabe, claro, se tu tem esses dados, quanto é que é o Vale-Refeição? Quais foram as melhorias que vocês tiveram, por exemplo, do ano passado para cá, em termos de ganho, de aumento de vale? Se houve alguma retirada, porque no nosso caso houve várias retiradas de direitos, né? No setembro para cá. Se o prefeito tentou mexer em alguma coisa no plano de carreira de vocês, para pior sempre, tá? Se tem alguma coisa nesse sentido. Não, assim, os valores exatos eu não sei te dizer, assim, até poderia ter pego, nem me lembrei de pegar isso essa semana. Mas, assim, eu vou te dizer, eu tenho especialização, né? Sim. E eu trabalho 20 horas em Cachoeirinha, eu tenho, o meu líquido deve dar em torno de 2.800, né? Que não é um salário ruim, né? Eu admito isso. Mas Cachoeirinha tinha um plano de carreira maravilhoso, né? Quando eu entrei, inclusive, era o que atraía muita gente, né? Cachoeirinha tinha um plano em que, a cada 3 anos, por exemplo, a gente poderia apresentar cursos, né? Referente à área, cursos de extensão, assim, aqueles cursos de 20, 40 horas. Se a gente apresentasse 200 horas a cada 3 anos, a gente tinha um aumento de 9%, mais 6% do triênio, né? Tá. Ou seja, então, tinha um triênio. Vocês tinham um triênio, nós tínhamos biênio, tá? Isso dava um aumento que poderia chegar a 15% a cada 3 anos. Tudo isso bem. Deu assim, alguns colegas mais antigos, né, conseguiram se aposentar com bons salários, assim, ou salários dignos, né, digamos assim. Isso foi mexido em 2017. Nós fizemos uma greve muito grande, de 62 dias, uma greve histórica no município, em que, inclusive, fomos massacrados. Assim, a gente teve uma manifestação na Câmara em que a gente apanhou, a gente teve colegas presos, né? E é muito engraçado porque ela foi no dia 30 de março, né? Então ela coincide com a data da ditadura também, né? O aniversário ali, né? E aí a gente conseguiu naquela greve dar uma... Porque a ideia era manter o triênio, acho que em 3%, e retirar essas 200 horas. Né? E aí a gente conseguiu dar uma freada, conseguimos deixar em 3% e 3%. Então, isso é o que a gente tem, né? E ainda mantivemos licença-prêmio, ainda tem no papel licença-interesse, embora seja muito difícil conceder, mas ainda existe. Em teoria, ela existe. Não, e aí enquanto ela existe na lei, né, o servidor ele pode requerer, né? O problema é quando ela é retirada. E
deixa eu ver o que mais que a gente tem, assim. Então, acho que isso é o que a gente teve de mudança. Nos últimos anos, a gente teve uma gestão de sindicato de 2021 ao ano passado, até o ano passado, muito... Se eu falar alinhada, talvez eu esteja cometendo uma injustiça aqui, né? Alinhada com a prefeitura, mas com uma outra forma de atuação, né? Uma atuação mais de sentar com o prefeito e negociar e conversar e fazer tudo isso muito a portas fechadas, sem chamar a base. Então, o ano passado, e eles comemoraram muito a lei da database, por exemplo, que obrigaria, entre aspas, a prefeitura a nos conceder o aumento sempre em maio. E aí essa lei foi feita toda errada, porque ela foi feita, se eu não me engano, via decreto, tinha que ser projeto de lei. Sim. E aí, o ano passado, a gente ganhou 2, alguma coisa por cento de aumento. E que, na verdade... Sobre a inflação ou o aumento não, foi 2, alguma coisa, 2,8, eu acho. Foi muito, então nem dá aumento, é mais bonito. Não chegou a 3%. Não, e o pior, detalhe, que deu um problema justamente nesse projeto de lei, porque foi via decreto, e ele não conseguiu ser concedido a tempo antes das eleições municipais. Tá. Então, na verdade, a gente foi receber esse aumento em 2 parcelas, acho, esse ano. Assim, a última foi paga agora com o salário de maio. A última veio assim 1%, assim. Vem retroativo, mas, né? Então, assim, a gente ficou muitos anos sem aumento, né? Justamente por isso que tu falou, né? O governo Sartori, né, não concedia aumento aos professores estaduais. Sim. Consequentemente, Cachoeirinha não concedeu aumento aos servidores, inclusive parcelou o salário naquele período ali. E era um governo, em teoria, que também não era um governo de direita, embora fosse um partido aliado do governo Sartori, mas por isso que realmente essa questão perpassa o partido, né, que está no poder, né? E aí por isso que eu falo sempre, não é uma questão partidária, nem muito menos pessoal, né? E sim como o executivo se representa em todo esse jogo político, né, que a gente faz parte. E aí, então, e hoje, esse ano, a gente conseguiu a inflação, né? Agora, de imediato, em 2 parcelas, né? Então, assim, não vamos ter ganhos reais. E do Vale, o Vale também, a gente estava... Eu não sei o valor exato, porque o Vale aqui é muito... Porque a gente tinha um valor bom, depois foi reduzido, e enfim, né? E aí, por exemplo, eu tenho só 20 horas, aí tem alguns colegas que ganham um pouquinho mais, que tem 30 e 40 horas, ganham um pouquinho mais, porque pela quantidade de horas. E aí a gente estava sem aumento, se eu não me engano, desde 2022, e aí agora a gente conseguiu arrancar, assim, né, justamente por conta acho que dessa paralisação, da mobilização dos colegas, né? Porque não estava na primeira proposta da prefeitura, não estava, né? Não tinha aumento de vale-refeição. A gente que estava reivindicando, porque a inflação sobre os alimentos pega todos nós, né? Porque o SINCA ele tem uma questão que a gente é o sindicato dos municipários. Então, a gente tem desde o servente lá ainda até o médico, né? E aí, quando a gente fala 6% sobre o salário mínimo, que a gente tem colegas que ganham abaixo do mínimo, inclusive, né? É uma coisa. Também, se for ver, vai ficar abaixo do mínimo. Claro. Exatamente. E outra coisa é o 6% sobre um salário de 5, 6 mil reais. Sim. Né? Então, e aí o Vale Alimentação também, porque daí também o Vale Alimentação tem aquela questão que não entra na lei de responsabilidade, né? Ele é um... Né? E a alimentação todo mundo come, né? E é o salário imediato ali, né? E a alimentação... a inflação sobre os alimentos foi bastante grande nos últimos períodos ali, né? E a gente conseguiu, se eu não me engano, acho que tem 3% para agora, para esse ano, e 3% para ser estudado para janeiro. Mas assim, ainda está aquém do limite. Mas ainda assim, ressalto, na nossa leitura, assim, como direção de sindicato, a gente só conseguiu esse avanço no Vale Alimentação porque a gente conseguiu fazer uma mobilização
bastante forte, assim, né? Num dia com chuva, que talvez eles não esperassem isso nesse momento, né? Elise, Então, deixa eu te perguntar. Falando dessa manifestação que levou tanta gente assim num dia de chuva, né? Como é que foi a organização disso, assim? a construção. Prévias, Assim, eu sou uma professora que eu trabalho 60 horas. Então, assim, o que a gente fez assim foi a gente teve uma assembleia inicial assim que foi muita gente, porque a gente conseguiu construir as pautas com cada setor e pautas que não estavam só relacionadas à questão econômica. Obviamente que a questão econômica é a nossa primeira necessidade, mas existem muitas questões no serviço público, eu acho que vocês vivem isso também, de dignidade de trabalho, de assédio moral, na educação a gente vive muito a questão da falta de professores, falta de RH, falta de apoio pedagógico, né? Então, assim, a gente conseguiu fazer, assim, daí a gente tinha uma lista enorme de pautas, não só econômicas, mas as econômicas eram as principais. E aí, então, a partir dessa primeira assembleia, que foi a construção das pautas que a gente conseguiu chegar na primeira reunião, a gente foi construindo outras assembleias, assim. Não como a primeira foi muito boa a participação, a outras... Porque também, né, as pessoas vão tendo suas demandas, e, enfim, né, as coisas vão acontecendo. E aí, na assembleia que a gente resolveu, na segunda, né, que a gente resolveu não aceitar a proposta inicial da prefeitura, aí a gente decidiu, olha, a gente vai ter que construir... né? E aí foi assim, a gente foi visitando setor por setor do município, a gente se dividiu, a gente tem uma direção que é grande, assim, a gente tem muitas pessoas que nos apoiam, assim, que não estão diretamente na direção, mas que são lutadores históricos do SINC, assim, né? Tem, assim, um pessoal, assim, muito, muito engajado que construiu a história desse sindicato. E a gente foi, assim, escola por escola, né? A gente chamou os delegados dos setores também para construir com a gente, né? Porque se a gente for depender só da direção do SINC, a gente não consegue visitar todos os lugares, né? Então, assim, chamamos assim os delegados para nos ajudar, e aí assim, uma coisa que assim, é conversar com colega por colega, e a gente tem muitos colegas novos também, né? Assim, que foram nomeados. Na educação, por exemplo, a gente não tinha, até 2022, contratos em Cachoeirinha. A gente tinha a nomeação e o regime complementar ali, o que a gente chama de RCS, né, que seria a convocação. Sim. E a partir de 2022 a gente passou a ter contratados também, que era para resolver o problema do RH e não resolve. Todo ano falta professor. Não, nunca acabou. Daqui para frente sempre vai ter contrato, tá? A informação que a gente tem é que Caxias do Sul, por exemplo, ainda hoje eu tirei o chapéu, eu dei os parabéns para Caxias. Por sinal, o sindicato lá está fazendo um lindo trabalho, tá? Que teve conquistas, foram pequenas, mas com muita manifestação, paralisação, tocando o terror mesmo, tá? Mas, claro, com apoio da comunidade, com sindicato forte, com a categoria engajada, tá? Caxias do Sul, até hoje, não tem essa praga dos contratos, tá? E não pode deixar passar, gente. É tudo... Só que, assim, em Bento, já desde... A informação que eu tenho é que desde 2012, que já existe o contrato, tá? E o que ocorre? A ideia, eu quero frisar isso, porque tem pessoas que não concordam, tá? Minha certeza é que existe um projeto, ele é sim um projeto nacional, como a gente falou, mas de acabar com o serviço público, e aí eu acho bom a gente nem entrar no assunto ali da PEC 32, tá? Que está rolando lá no Congresso Nacional, reforma administrativa, de acabar com o serviço público da maneira como a gente conhece, tá? Inclusive, uma das pérolas, que me permite, do nosso ilustre presidente da Câmara de Vereadores aqui de Bento, foi o seguinte: ele falou num discurso que ele poderia perfeitamente ter ficado quieto, que ele era a favor da contratação, da admissão por concurso, mas ele era totalmente contrário à estabilidade.
Porque, nas palavras dele, se ele, empresário, contrata um funcionário, tá? E o funcionário não quer fazer o que ele quer lá, ele demite. E no serviço público ele não pode fazer isso, entendeu? Ele escancarou de uma maneira, eu até gostei, porque ele escancarou de uma maneira cabal ali o que pensa esse tipo de político, entendeu? Que o servidor público é uma praga que tem que ser erradicada. Né, o servidor efetivo. E o que eles querem, que o Rafa comentou já em outros vídeos, é tornar o Brasil atual, de 2025 para frente, a República Velha, a época do coronelismo. Uhum. E você contrata de acordo com afinidade política. Ou eu contrato um CC, eu contrato realmente um apadrinhado político que trabalhou para mim na campanha, que é o que o prefeito aqui já está tentando fazer, ou eu contrato uma empresa terceirizada com dinheiro público, porque tem gente que acha que terceirizar o dinheiro vai sair do nada. A empresa terceirizada vai ser paga com o mesmo dinheiro público, do teu imposto, tá? E eu contrato essa terceirizada com dinheiro público, eu encho o bolso do empresário vagabundo, dono dessa terceirizada, e ele vai contratar a preço de banana a mão de obra e vai colocar para trabalhar aquelas pessoas que o prefeito, o presidente da Câmara, o vereador simpatizante ali determinar, entendeu? Então, vai virar isso aí. Isso já acontece no serviço público, né? Porque aqui em Cachoeirinha, todo o pessoal da limpeza e das cozinhas, praticamente nós não temos mais servidores de carreira. Né? No estado também, né? A maioria, no estado ainda, eu acho que eles mantêm a maioria, ainda são contratos diretos do estado, mas não são terceirizados. Mas aqui no município é terceirizado. E assim, ó, a cada 3, 4 meses é aquele problema. Elas não recebem, eu falo elas porque a maioria delas são mulheres, né? Sim. O que também nos indica já também uma outra questão, eu que gosto tanto de estudar gênero, né? Uhum. Né? Então, assim, mulheres periféricas, muitas delas mulheres negras, né? Elas não recebem vale transporte, e aí muitas não têm condições de trabalhar. E assim, desde que eu estou no município, eu não sei quantas vezes já trocou a empresa terceirizada. Mas é só picaretagem isso aí. E é sempre o mesmo, a empresa não pagou, deixa de pagar. Troca de nome. Né? E aí, mas tu acha que aqui em Guedes nunca aconteceu? Se contrata outra empresa, que dali vai acontecer a mesma coisa. Inclusive, teve a última, eu acho, que o acordo que foi feito é que, se eu não me engano, eu posso estar enganada, tá? Ou foi numa outra cidade, que as pessoas não colocassem na justiça para receber a sua rescisão, o seu direito, para que fossem recontratadas pela nova empresa. Ou seja, essa questão da terceirização ela é um problema muito sério no Brasil, porque é para gente picareta, para crime do colarinho branco, porque são sempre os mesmos caras, já fazem de caso pensado. Sim. E me apavora muito esse discurso de demitir, porque assim, a gente pega assim, um Brasil em que as pessoas ganham muito pouco. Tá? Sim. O brasileiro ganha, né? O Brasil paga muito pouco salário para as pessoas. E as pessoas não têm, né? Quem trabalha na iniciativa privada, de fato, não tem estabilidade, né? E aí tu faz o discurso de que servidor é vagabundo, de que servidor não pode ser demitido, e por isso que ele é vagabundo, porque esse é o discurso, né? Sim. E aí tu joga com isso, enquanto que, na verdade, quem é o servidor público, gente? A minha irmã é servidora pública também. E a minha irmã diz assim, quem é que é o servidor público, gente? O servidor público é o professor. Bando de Marajá, que está lá ganhando milhões sem fazer nada, enfiado dentro de uma repartição pública, no ar-condicionado e tomando cafezinho. Ela Na cabeça da população que esse político vagabundo consegue convencer, nessas redes sociais michuruca deles, servidor público é isso. Exatamente. E aí, que nem minha irmã diz assim, servidor público é o professor, servidor público é o enfermeiro, o técnico de enfermagem que está lá atendendo no posto, às vezes sem material, né? Porque é isso que eles passam, né?
eu não sou da saúde, né? Eu sempre trabalhei só na educação como servidora pública, mas é isso. É o cara que está lá fazendo lá no CRAS, atendendo a população mais carente, né? O próprio brigadiano que está ali, muitas vezes, né, sem condição nenhuma de fazer né, não tem equipamento para trabalhar direito. Esse é o servidor público, né? Não é o juiz, o promotor, o cara que ganha. Esse é um servidor que é muito pequeno, né? Mas quando tu faz o discurso, né? E tem uma reportagem de uns anos atrás que me deixou muito brava, que falou que a média de aposentadorias no serviço público no Brasil era de R$7.000 ou R$8.500. E eu disse, gente, quem é que está se aposentando com R$7.000 ou R$8.500? Por quê? Porque daí eles botam no bolo o funcionário do judiciário. O ministro do STF. O ministro do STF, né? Que ganha mais que o teto, né? E o professor, o atendente, o policial, né? Que ganha ali né? A faxineira, né? A pessoa que trabalha ali na limpeza geral, que tem um salário mínimo, gente, né? E que com muito custo passou num concurso público, né? Então essa é a questão, assim. E me apavora muito isso na educação, né? Porque eu tenho sentido na educação, assim, um assédio cada vez maior, né? A entrada dessas plataformas, dessas fundações privadas, né? Que controlam essa questão de que a educação tem que bater meta, né? Porque, né? E isso tem, e aí me deixa muito. Eu acho que talvez esse seja o nosso maior desafio para os próximos anos, como educadores, assim, né? De não só da luta por dignidade de salário, né? Mas também por dignidade de condições de trabalho, assim, porque eu vejo eu tenho assim, eu vejo assim, imagina uma fundação dessas privadas começar a contratar professor, porque assim, a entrada delas na gestão já começou, né? A gente tem aí alguns exemplos aí que estão entregando para iniciativa privada, né? E eu acho que por exemplo, eu acho que Cachoeirinha ela está indo muito mais pelo menos na educação, que eu vejo muito mais nessa direção do que um discurso mais assim de dizer que servidor é isso, que servidor é aquilo, né? Ali a questão ali para mim é muito mais escondidinha, digamos assim, né? Mas o município acabou de contratar agora uma empresa para fazer o estudo do plano de carreira dos servidores, porque, né? Ele vem aí e aí a gente já sabe, né, do que vem. E aí eu só queria destacar uma coisa importante, porque eu não posso me esquecer disso. Assim, uma das questões muito importantes que foi assim para nós, eu acho que na nossa construção de paralisação, foi a participação da educação infantil, tá? Porque essas professoras estão mobilizadas pelo reenquadramento delas, né? Muitas são atendentes e daí não fazem o mesmo trabalho das professoras, até mais formação das professoras e não são consideradas professoras. E essa é uma luta nacional, tem ganhado bastante fôlego, e elas estão muito mobilizadas por isso, né? E aí, né, pelo próprio trabalho que elas desenvolvem, a gente conseguiu muito apoio da comunidade, muito através dessas professoras da educação infantil. Né? Então, isso é muito, muito importante também, engajamento, né? E é um dos trabalhos mais precarizados da educação também, né? Sim. Tem dois assuntos ainda que eu queria entrar, mas antes eu queria trazer à baila aqui aquelas palavrinhas que encaixam dentro do que tu acabou de dizer, que é a questão da meritocracia. E assim, uma das coisas que o nosso ilustre chefe ali, prefeito aqui da cidade, falou quando estava encaminhando esses projetos, ele deu entrevista na RBS, enfim, a opinião dele foi amplamente divulgada, já a nossa muito parcamente, porque o sindicato não tem, como a gente conversava ali, ele não tem muito engajamento, ele não tem muito apoio dos próprios servidores e ele também não é muito presente na comunidade. Mas ele dizia que precisava modernizar o serviço público. Isso foi dito, né?
quando esses projetos, esse grande projeto de acabar conosco ali, ele começou a ser, de certa maneira, apurado, tá? Começou a ser mais atropelado. Ele dizia, olha, nós temos que equiparar o serviço público à iniciativa privada, e aí começou a chover de gente falando ali nas... É isso, tem que ter resultado, tem que ter as metas, tem que cobrar eficiência. E aí nós discutimos, mas como eu vou cobrar eficiência de uma coisa que é para servir a população? Nós não somos vendedores, nós não somos, não trabalhamos numa linha de produção, né? Bom, tem gente que acha, né? Graças a isso, Pink Floyd gravou aquela música lá, né? Coloca lá um outro tijolo no muro, né? Comparando a escola a uma linha de produção. Nós não somos uma fábrica, não tem como medir. Eu vou cobrar a produção de um professor, eu vou ver quantos alunos ele aprova, eu vou cobrar a produção do enfermeiro, eu vou ver quantas injeções ele consegue aplicar num dia. Como vai se fazer isso? Então, na retórica é muito bonitinho falar isso, mas na prática isso é um desconhecimento, na minha opinião, muito grande do que é, afinal de contas, o serviço público. Para que ele existe? O que é, afinal de contas, o serviço público? Que casa com aquilo que tu falava lá no começo. Tá? E só para eu não me esquecer, tá? Eu gostaria que tu comentasse, antes da gente acabar o vídeo, já passou de meia hora, a questão do plano de saúde de vocês aí em Cachoeirinha. Porque aqui, o que acontece? O Estado, como tu bem sabe, o IP está quebrado, como o Estado inteiro está quebrado, tá? Então o IP está insolvente. E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que subir preço, aumentar tabelas e para tentar tapar esse buraco negro, esse saco sem fundo que virou o IP, como várias outras autarquias do estado do Rio Grande do Sul, pessimamente administradas ao longo dos anos e continuando com esse governadorzinho playboy aí que a gente tem agora. Como é que está funcionando isso? Porque aqui é o seguinte, a tabela subiu absurdamente, tem gente que ganha 1.400, vai ter que pagar 1.000 de IP, e o pessoal, eu já pulei fora faz tempo o IP, tá? Como municipário aqui de Bento, porque vi que não valia a pena. Vale muito mais a pena depender do SUS. Então, o pessoal não consegue mais pagar o IP. Aí a prefeitura aqui teve uma ideia brilhante. Ela chegou, ela falou com o único hospital que tem aqui na cidade, que é particular, que é o Hospital Taquini, que tem um plano que é bem caro, e aí eles pegaram uma tabela e disseram, olha, conseguimos uma condição especial para o servidor, tá? Agora vocês podem ir para o Taquini. E aí essa tabela é o preço que a pessoa ia pagar de qualquer jeito, entendeu? Então eles estão fazendo propaganda para um hospital privado, tá? Estão vendendo isso para os incautos como a 8ª maravilha do mundo, eles estão se lixando para a nossa situação junto ao IP, e além de não estar dando solução, ainda estão esfregando isso na nossa cara. Então, como é que está funcionando aí essa questão, prof? Se tu pode me elucidar um pouco. Olha só, eu até nem utilizo porque eu tenho IP, né? Como eu sou professora do Estado. Sim, do Estado. E como, assim, felizmente eu sou uma pessoa que sou saudável ainda, né? Eu ainda consigo manter o IP e talvez, é que na verdade eu moro em Gravataí, né? Assim, eu moro bem na fronteirinha entre Cachoeirinha e Gravataí. E talvez assim, eu não acho tão difícil o IP aqui, não é das piores. É muito ruim quando tu vai usar os especialistas, né? Aqueles especialistas muito endocrinologista, pneumologista, por exemplo, né? Aqui dentro não tem isso mais, o pessoal já pulou fora dessa barca furada. Aqui, talvez porque a gente está numa região metropolitana, né? Sim. Então a oferta aqui ainda é maior. Eu sei que para alguns colegas do IP tem... A questão dos dependentes ficou muito complicada, né? Ficou muito caro manter os dependentes no IP, né? Aqui a gente tem a Dr. Clean, que é um plano empresarial, é um plano básico. Eu acho que o desconto está em torno de R$200, eu acho que, né, depende, varia ali, né? Mas peraí, tem uma contrapartida da prefeitura. A prefeitura não diz assim, vocês vão lá e se virem. É muito bom. Não. Felizmente não. O que aconteceu aqui, acho que foi Gravataí, acho que foi nessa linha aí. Que era com o IPAG, eles extinguiram o IPAG, né?
e foi nessa linha aí de manter assim, um plano bem privado, né? Aqui não, tem uma contrapartida e é tudo descontado em folha. Então, se tu tem uma situação meio urgente, né? Que tu precisa utilizar, tu vai dar uma contrapartida. E aí acho que depende um pouco também do serviço. Assim, eu fui uma vez olhar para dermatologista, que é um especialista um pouco, né? Geralmente são serviços um pouco mais caros. Mas era uma coisa bem. Mas aí a moça do plano me disse assim: não, mas aí tu pode fazer. É descontado na tua folha esse valor, então tu não precisa ter o dinheiro assim na hora, assim. E isso é muito importante, né? Porque quando é saúde, assim, a gente, né? Uma saúde ou nossa, ou de um filho, né? A gente não tem muito, assim, né? Mas é um plano bom, assim, é Dr. Clean o nome do. Ai, não tô fazendo propaganda agora. Não tô ganhando nada. O Dr. Clean não vai ficar bravo, não te preocupa. Não, ele não, né? Não tô ganhando nada da prefeitura também. Mas é um plano bom, assim, mas tem a contrapartida, como um plano empresarial, né? Como aquela que as empresas adotam. Tem a contrapartida da prefeitura, mas o que eu acho mais vantajoso ainda é o desconto em folha, assim, porque daí tu consegue te programar para, né, numa eventual urgência, assim, né? Agora a gente está tendo muito, assim, na escola, vocês devem estar passando por isso, as doenças respiratórias, né? Sim. Então, assim, a gente tem muito colega que está se afastando, assim, por isso, mas assim, acho que quase todo mundo, quem não tem IP. A gente tem uma pequena parcela dos servidores aqui do município que tem uma questão de IP muito séria, quando era IP ainda, que, né, o servidor podia, né, que daí tem um desconto enorme, assim, e tem uma questão jurídica que está na justiça há alguns anos, e não sei, assim, é um desconto que vai quase chegar a 50% do salário do servidor. Sim. Né? O pessoal mais antigo. É o que está acontecendo aqui, porque nós somos municipários, né? E temos a possibilidade de aderir ao IP enquanto plano de saúde, tá? E essa tabela sempre foi salgada. Eu me lembro que quando eu entrei, eu tinha IP e assim, eu ganhava menos que 3 mil e dava mais de 10%, dava R$400. Hoje eu tenho 40 horas, se eu fosse pagar o IP, eu nem sei quanto daria, eu parei de pagar faz um tempo, entendeu? Mas seria uma parcela bem grande do meu salário. A impressão que eu tenho é que a ideia da prefeitura é o seguinte: tu paga, tá aqui, se tu quer ter um plano de saúde, se tu não quer, tu vai pro SUS, tá? E assim, o IP é que no estado a gente paga menos, né? De repente sim, é por conta dos. Por ser do estado é diferente, né? Mas assim. E eu defendo muito o IP, assim, porque eu acho que, na verdade, o problema dele é um problema do Estado. Sim, né? O Estado é todo mal administrado. Exatamente. É uma ponta desse iceberg, claro. Exatamente. Então, assim, ó, a gente tem que defender, até porque é uma questão até das nossas previdências também, né? Então, assim, o Estado precisa melhorar o repasse para os profissionais do IP, porque eu sei que é bem pouco, né? E aí também se cria outros subterfúgios, né? Que acontece muito, deve acontecer aí, que é aquilo, ele assim, eu vou te atender pelo IP, tu vai me pagar, eu tenho 40 horas no estado, eu pago acho que 20, não chega a R$30 as consultas. Só que daí ele vai me cobrar um valor por fora. Sim. Né? Porque só aquele valor do IP não tá, né? Não dá para ele. Então, e isso é ilegal. E assim, também é uma prática bem comum que acontece, e acho que todo mundo já passou por isso, né? Então, assim, também tu tem que combater essas práticas ilegais, porque isso enfraquece o IP, né? Tu tem que dar condições para aquele trabalhador para que ele não precise fazer isso, né? Então, mas o plano de saúde é bom. Uma das vantagens de ser servidor público. Perguntava mais no sentido, claro, importante tu dar a tua opinião enquanto servidor estadual, tá? A gente sabe que funciona um pouco diferente essa questão. Sim, tá? sim. Mas assim, ó, aproveitando ali ainda, te alugando mais um pouco, nós temos aqui um vislumbre, tá? Corre a miúde a informação, não oficializada por ninguém, nem por prefeitura, nem por... Já, inclusive, perguntei ali para alguns vereadores que eu conheço a questão, assim, ó, das direções de escola, porque lá na LDB, se
tu deve se lembrar, diz lá que a gestão vai ser democrática das escolas, tá? Então, é comum nos municípios haver eleição de diretores. Como isso é um pepino, um abacaxi que nem todo mundo quer, eu, por exemplo, não passa pela minha cabeça diretor de escola. Eu sei para quê, entendeu? Que eu vou criar cabelo branco, vou perder cabelo que eu já não tenho e vou criar úlcera, entendeu? Não vale a pena. Mas é feito eleição. A ideia, eleição, não soa bem nos ouvidos desse pessoal. Então, eles querem fazer indicar as gírias, porque é muito mais democrático, né? A gente conversava com o colega lá de Porto Alegre, que a Prefeitura de Porto Alegre achou um jeito muito mais democrático de fazer isso. É o prefeito senta com o secretário e escolhe, tá? Sem ouvir comunidade escolar, sem ouvir população, sem ouvir ninguém. Na opinião deles, eles têm uma retórica, eles conseguem perverter essa lógica de tal maneira que eles conseguem vender a indicação de DIRES como uma coisa altamente benéfica para a comunidade escolar e para a comunidade e muito democrática, muito mais democrática do que se fazer uma eleição. Como é que está essa questão aí em Cachoeirinha ali, até onde tu sabe? Então, não, esse a gente teve um embate muito feroz logo que nós assumimos. Nós assumimos a direção do 5 em outubro, e logo em novembro tinha eleição para diretores, né, no calendário. E eles mudaram a lei, tipo assim, que nem tu falou, assim... Na calada, aos 45 do segundo tempo. Exatamente. Como é que foi esse processo, né? Em 2023, se eu não me engano, era para acessar uma verba federal. O município proporcionou um curso de gestão, né? Uma inscrição para um curso de gestão. Eu já trabalho na educação há 15 anos já, 16 anos quase. E aí, na época, eu estava em outra escola que eu não trabalho mais, eu ainda comentei com umas colegas, isso aí é para saber quem é que quer se candidatar à direção. Porque em 2024 temos eleição, não só a eleição para a direção, mas nós temos eleição para o município. Então, para eles saberem ali exatamente aonde que eles estão se metendo. E aí, por conta das enchentes, esse curso foi super complexo, assim, porque ele tinha uma parte online, uma parte... Mas na época que abriu o curso de gestão, eles não avisaram. Né? Só vai poder concorrer à eleição quem tiver feito o curso. Claro. Mas a gente já tinha se ligado nisso, né? E porque eu digo assim, eles vão fazer a leitura de quem quer continuar na direção, quem talvez queira concorrer, né? Enfim. E aí, inclusive, o pessoal que trabalha na Secretaria de Educação foi em peso fazer esse curso. Foi um negócio assim, tipo, todo mundo estava fazendo. E aí, esse curso era para acho que ele chegou a começar em abril, aí veio as enchentes, aí foi bem confuso, assim. Aí teve que ser uma parte online, era em Porto Alegre, a gente não conseguia chegar, foi bem, bem complexo. E aí, em novembro, eles mudam, em outubro ou novembro, eles mudam a lei, né? Além de e aí foi muito interessante, porque eles mudam a lei, assim, tinha que ter feito o curso de gestão ou qualquer curso de gestão escolar ou gestão pública nos últimos 3 anos, né? Inclusive, eles abrem nessa lei, eles abriam a possibilidade para pessoas que estavam no estágio probatório serem indicadas. Porque eles já tinham, inclusive, o nome, a gente já sabia, inclusive, quem era a pessoa. Claro. Eles gostariam de indicar. Porque o município Cachoeirinha é um município relativamente pequeno, entendeu? A gente não tem 40 escolas. Então, a gente meio que todo mundo se conhece ali, em geral. Então, a gente já sabia, inclusive, quem era a pessoa. Então, assim, para concorrer, tu já tinha que ter passado no estágio probatório. Mas para ser indicado, não precisava. Certo. E além de outras questões, assim, que tinham, por exemplo, a gente tem algumas escolas que têm EJA à noite, né? E até 2024, as escolas que tinham EJA, elas tinham 3 vice-diretores, um vice-diretor para manhã, um para tarde, um para noite, e um diretor.
Sim. Não, só podia para a escola que tivesse mais de 1.000 alunos. Ou seja, uma escola conseguiu esse terceiro vice-diretor. Né? Então, era um diretor e um vice. Uhum. Agora, inclusive, se tem 3 turnos. Uhum. E aí ela tinha outras questões que a gente, como Cinca, né, a gente meio que bateu, assim, foi um debate bem complexo, porque ela tinha, assim, ó, por exemplo, servidores que têm redução de carga horária por conta de impossibilidades físicas, né? Então, assim, um servidor que tem alguma questão física que não consegue trabalhar às 20 horas, né, tem alguma redução, não poderia concorrer. Como se isso é um capacitismo total e absoluto, né? Uma pessoa que tem uma redução porque ela tem uma dificuldade. A coisa avança para trás, né? Exatamente, né? E a gente bateu bastante nisso, inclusive, né? Porque a pessoa não. Primeiro que ela não vai dirigir a escola sozinha, ela vai ter ali o vice com ela, que vai assumir sabendo da condição dela. Aí que eu disse assim, gente, uma pessoa que não pode subir uma escada não significa que ela não possa ser uma diretora. Não pode dirigir a escola. Né? E tinha uma outra que também a gente já sabia quem que eles queriam pegar, que era a questão da licença da licença não. O diretor ou a diretora que tivesse uma licença maternidade, uma licença saúde de mais de 60 dias, ele poderia ser substituído por uma indicação. Né? E aí a gente entrou que essa era uma questão misógina. E aí eles diziam, não, mas não diz nada aqui. Eu disse assim, qual é a única licença saúde, qual é a única licença que um servidor tira que com certeza é mais de 60 dias? É a licença maternidade, gente. As outras de saúde, elas poderão ou não ter mais de 60 dias. Sim, a maternidade não tem como ser menos que 60 dias. A maternidade, ela é maior. Então, ela é sim. E aí, a gente bateu bastante, assim, publicizamos tudo, né? E a Câmara adiou daí, porque a gente tinha. Aqui também acontece isso, né? O prefeito tem praticamente toda a Câmara. Na época, a gente tinha um vereador de oposição. E, na verdade, tinha 2 ali. Meio. Tem um que, na verdade, ele é de extrema-direita, inclusive, né? Ele é assumidamente, né? Ninguém assume que é fascista, mas ele é um vereador de extrema-direita. Né? Inclusive com projetos absurdos, como leitura da Bíblia em escola, enfim. Bastante ataques, inclusive a nossa gestão, né, do Cinca. E que na época ele estava meio de rusga com o prefeito ali, porque ele, né, a gente sabe, ele inclusive ameaçou se lançar como candidato à prefeitura, e aí ganhou uma promessa lá e não lançou candidatura. E aí a gente tinha e aí esse outro que fica meio, né, tava ali meio de rusga ali, porque ele vai conseguindo as coisas justamente, né, nesse, né? E aí ele disse, não, eu vou pedir vistas, né? Eu vou pedir vistas porque, né, não pode ser assim. E aí eu sei que daí eles adiaram, a gente fez uma manifestação e coincidiu com uma fala exatamente desse vereador de extrema-direita. Ele foi num podcast e falou sobre, ele teve umas falas transfóbicas. Então, deu as 2 manifestações. A gente que estava manifestando contra a mudança na lei e o pessoal dos movimentos sociais que estavam, né, pelo direito da população LGBTQIAP+. Então, juntou os 2 movimentos no dia e eles não votaram o projeto. Só que daí, isso foi uma terça-feira. Na quinta-feira, eles foram convocados, votaram o projeto em 5 minutos. Para uma sessão extraordinária em 5 minutos. E aí, resultado, boa parte das direções não conseguiram montar chapa e aí foram indicadas. Mas, perante a lei, nós ainda temos. O que a gente conseguiu arrancar do Conselho Municipal, né? Uma indicação que essa lei seja revista para a próxima gestão, né? Que seja montado um grupo de trabalho, de estudo, né? Que ela seja ali para ver essas questões. Eu acho que o que pegou eles foi muito essa questão capacitista, né? Inclusive porque eu sou representante do Cinca no Conselho Municipal de Educação, né? Inclusive no debate que a gente teve lá, ficou muito claro que assim são questões muito pessoais que eles colocam na lei.
Porque eu me lembro que essa questão do capacitismo, eu falei assim, não, mas isso não pode. Daí, mas aí tu imagina um professor de educação física que ficou não sei quantos meses afastado e agora ele volta com redução ele não voltou com redução de carga horária, eu não me lembro qual é a situação específica. Mas tipo assim, que não pode atender aluno, né? E aí ele anda de bicicleta por tudo, né? Sim. Aí eu disse assim, olha, eu não estou aqui para discutir o caso específico de um servidor metafórico. Pois é. Né? E tu não pode fazer a lei do município a partir de uma situação que eu não sei qual é que tu está falando, né? Eu desconfiei de quem poderia ser, mas também não tenho certeza. Eu disse assim, uma situação que tu está falando muito específica. E outra coisa, um servidor que volta de uma licença saúde com uma restrição de atividade, uma restrição, ele passa pelo médico do trabalho. Não é só o laudo, vocês têm todo o direito de questionar, né, essa situação, né, como jurídico, mas vocês vão questionar o médico do trabalho que concordou com o laudo que ele trouxe, né? Tu vai questionar o médico que é teu colega? Ou tu tá me dizendo que, na verdade, tu quer impedir fulano de tal concorra à direção? Né? Eu digo, você não estou aqui para discutir assim, toda uma categoria, né, toda uma lei de gestão democrática não pode ser impelida por uma situação metafórica que tu está falando aqui. Né? Então, assim, mas a gente conseguiu. A gente teve agora, na campanha salarial, agora a gente teve uma reunião com a Secretaria de Educação para tratar dessas e de outras pautas, e essa aí acabou não entrando ainda no debate, né? Porque a gente tem 3 anos ainda para a próxima gestão. Sim. Mas ainda temos eleição democrática, né? Na teoria ela existe. Ainda temos, mas assim, muitas direções indicadas. Assim, eu não sei se chegou, se não passou a metade, pelo menos. E as que conseguiram, por exemplo, né, escolas com 3 turnos, hoje elas contam com um diretor e um vice-diretor de 40 horas. Que tem que ficar se revezando isso, né, nos 3 turnos da escola, né? Então que eu acho que talvez, né, talvez seja uma das situações mais graves. Eu nunca vi disso de uma escola com 3 turnos e um único vice-diretor. Não faz sentido isso. Prof, a gente está se encaminhando já para o fim do vídeo ali, o nosso tempo se esgotando, né, Rafa? Sim. Mas assim, queremos agradecer a tua participação ali, a tua disponibilidade, né? Tu mesma disse ali, trabalha 60 horas, né? A gente não chegamos nesse nível ainda, eu estou com 40 só. Mas eu quero parar. A gente entende a situação, agradecemos muito ali, te convidamos para próximos, tá? A ideia, esses vídeos são muito despretensiosos, né? Eles vão ter o alcance das pessoas que estão nas nossas redes ali, dos nossos alunos, das pessoas, mas a gente quer colocar a nossa opinião. Se vai ser muito ouvida, muito vista, aí é outra questão, tá? Mas da minha parte, muito obrigado ali e até a próxima. Obrigado, eu também... Quer falar? Não, só agradecer também e tudo que tu colocou para nós agora, assim, para nós em Bento, é muito importante ver a realidade de vocês, né? Ver essas práticas de vocês e que pode ser feito, né? Que a gente pode fazer se a gente quiser. Eu queria agradecer também e dizer que eu fiquei muito lisonjeada pelo convite, né? E aí eu fiquei pensando muito por que eu fiquei lisonjeada. E eu acho que, e aí ouvindo vocês falar, eu acho que a gente como professor e como servidor público, a gente precisa ter voz. Então, acho que é por isso que eu me senti muito assim, valorizada. E eu acho que esse tipo de iniciativa, né, de uma conversa, mesmo que informal entre a gente, nos dá voz, e essa voz, ela ecoa coletivamente. E eu acho que é isso que o sindicato e a luta dos trabalhadores me encanta tanto, porque eu sempre falo uma coisa no sindicato, não sei se vai pegar mal aqui, mas as pessoas que me conhecem sabem, que o sindicato, ele nos organiza coletivamente, organiza o nosso ódio de classe, e aí ele é dirigido para quem tem que ser, né?
E quando a gente compartilha, e o ódio é uma coisa que não é ruim, tá? Eu não acho ruim, porque o ódio nos move justamente para a gente fazer esse tipo de ação, né? Então é importante também que nós, professores, a gente seja ouvido, que eu acho que é o principal, que a gente está precisando, e que a gente se organize coletivamente, né? Que a gente né, deixe de sofrer tanto individualmente, que a gente se organize coletivamente, né? E acho que o sindicato é um dos melhores instrumentos que a gente tem. Obrigado, prof. Obrigada. Até mais. Até.